Fala pessoal, tudo bem? Aula de História, professora Julien. Hoje nós falaremos sobre Atenas. Atenas atualmente é a capital da Grécia. Sabemos pouco sobre sua origem. Há referências de que ela tenha sido fundada por um príncipe egípcio chamado Cecropes, em data indeterminada, e que Teseu, herói mítico, teria unificado suas tribos em uma só cidade e se tornado o rei dessa polis. Na época da civilização micênica, a região de Atenas já era um centro político e comercial importante. O nome Atenas trata-se de uma referência à deusa grega Atena. Os relatos lendários contam que Poseidon disputou com Atena a honra de ser o patrono da cidade, mas foi derrotado. A estrutura política de Atenas originalmente existia na figura de um rei, portanto, era uma monarquia. Por volta do século VIII a.C., contudo, o rei deu lugar a um arconte, que significava governante. Esse cargo era hereditário. Pouco depois, Atenas adotou um conselho de arcontes, que eram eleitos anualmente formando o arcondato. Esse conselho marcou a passagem da monarquia, o governo de um, para a oligarquia, o governo de poucos. Socialmente, Atenas dividia-se em três grandes grupos: os eupátridas, que significa bem-nascidos, que formavam uma elite econômica e social da cidade; os geomores, pequenos agricultores livres; e os demiurgos, artesãos e comerciantes da cidade. Os eupátridas exerciam o poder político na cidade, juntamente com o arcondato, por meio do Areópago, que era uma assembleia. Os demais grupos, como os estrangeiros, eram chamados de metecos e tinham também os escravos. Estes eram excluídos da participação política. Essa configuração social desigual gerou diversos conflitos, inclusive militares. A primeira tentativa de amenizar os graves conflitos sociais da cidade foi feita com a nomeação de Dracon, em 624 a.C., para compor um código de leis escritas. Até então, as leis não eram escritas. As leis de Dracon, contudo, eram extremamente severas. Por isso, o termo draconiano significa até hoje muito severo ou muito rígido. A estrutura política e social de Atenas sofreu uma profunda mudança quando Solon foi eleito para reformular as leis da cidade, em 594 a.C. Ele enfatizou a racionalidade para remediar os problemas de Atenas. Solon valorizava o ideal de justiça e procurou amenizar a situação dos grupos menos favorecidos. Proibiu, por exemplo, que os homens fossem escravizados por causa de suas dívidas. Ele reorganizou a sociedade de Atenas. Os grupos sociais não seriam mais definidos por seu nascimento, e sim por sua condição econômica. Ele criou o Conselho dos 400, um senado que preparava os assuntos das discussões públicas. Na economia, ele promoveu o comércio e o artesanato e fez da cidade a maior exportadora de cerâmica do mundo grego. Solon deu o primeiro passo rumo à democracia. Surgiu então a figura de Pisístrato. Realizou algumas reformas econômicas em defesa dos mais pobres, instituiu festivais religiosos e promoveu também na arquitetura a construção de fontes e templos religiosos. Pisístrato instituiu também recitais públicos das obras de Homero e popularizou a cultura grega. Pisístrato foi considerado um bom governante. Porém, os seus sucessores governaram de forma cruel e autoritária. Por isso, com o auxílio de Esparta, Clístenes, um membro da elite social ateniense, tomou o poder da cidade. Quando subiu ao poder, tomou uma série de medidas por volta do ano de 508 a.C., que inauguraria propriamente o que podemos chamar de democracia ateniense. Clístenes dividiu todos os cidadãos da cidade em unidades administrativas menores e com certa autonomia, as chamadas demos. Cada demos contribuía com representantes políticos para as decisões da cidade. Mas quem eram os cidadãos atenienses? Estavam excluídos a princípio estrangeiro e escravos. As mulheres também tinham algum direito de cidadania, mas não de voto. Votavam, portanto, homens maiores de 20 anos, filhos de pais e avós atenienses. Atenas tinha em média 50 mil cidadãos, mas apenas 10% deles participavam de fato das assembleias públicas. Com o surgimento da democracia, o antigo Conselho dos 400 se transformou na Boulé, agora com 500 membros sorteados nas demos. Clístenes transferiu o poder do arcondato e do areópago para uma assembleia popular, a eclésia, que votava as propostas da Boulé.
O Areópago continuou a existir, mas sua função a partir de então era de tribunal de crimes graves. A Elíale era também um tribunal, mas com atribuições cotidianas. A democracia ateniense era considerada, portanto, uma democracia direta, ou seja, os cidadãos votavam diretamente nas decisões da cidade, e não nos representantes que exerciam esse ofício. Essa democracia, com todas suas instituições, era realizada em um local chamado Ágora, uma espécie de praça pública cercada por prédios importantes de Atenas. Para evitar a quebra da democracia, foi criada uma prática chamada ostracismo. Uma vez por ano, os atenienses escreviam em um pedaço de vaso quebrado o nome de um cidadão que acreditavam ser perigoso para a democracia da cidade. Se algum cidadão tivesse seu nome escrito mais de 6.000 vezes, ele seria banido da cidade por um período de 10 anos, perdendo todos os seus direitos políticos na polis. Para conseguir apoio político e, consequentemente, votos favoráveis, é preciso convencer os demais cidadãos das suas propostas. É nesse momento que surge a retórica. Nasceu, então, uma corrente filosófica dos sofistas, cuja preocupação era com a ética e a política. Os sofistas eram filósofos relativistas, ou seja, acreditavam que a verdade dependia da perspectiva de cada pessoa, das convenções sociais e dos contextos históricos. Isso refletia uma característica muito importante dos gregos, que é a ideia de que o homem é a referência do seu conhecimento. Portanto, não existe uma única verdade, mas múltiplas verdades variando de pessoa para pessoa. O homem é o critério de tudo e de toda a verdade. Esse é um dos princípios que tomaria conta da arte e das políticas gregas no período clássico. Sobre isso falaremos nas próximas aulas. Grande abraço e até a próxima!